os pensamentos ruins? Quem não tem e quem não quer se livrar deles? Agora eu vou te desafiar. Eu te desafio a não pensar num urso polar. Conseguiu? Tu não tá pensando num urso polar? Vou te dar mais um tempinho. Não pense num urso polar. Impossível, né? Então, eu acabo vendo por aí vários anúncios de se livre de pensamentos ruins, se livre de pensamentos negativos, pare de pensar nos seus problemas. E eu me pergunto, como? Como não pensar nos problemas? Se eles estão ali na tua cara, todo dia tu acorda e eles estão ali, paradinhos, esperando por ti. Então, quando eu falo não pense num urso polar, é a primeira coisa que vem na tua cabeça. É a mesma coisa se eu te dissesse não pense nos boletos atrasados. Não pense naquela prova super difícil que tu não estudou. Não pense naquele relacionamento tóxico que tanto te faz mal. Pensou em todos eles, né? Então, a forma mais prática que eu acredito que seja eficaz para te parar de ter esses pensamentos ruins e pensar nos problemas é resolvendo eles. Porque enquanto tu não resolver, o teu sistema de alerta, o teu sistema cerebral vai ficar te avisando que tem uma coisa pendente. Tem uma coisa que tu precisa resolver. E se esse problema não cabe a ti resolver, os pensamentos vão continuar acontecendo. Então não acredite em fórmulas mágicas, em técnicas milagrosas para não pensar nos problemas. A forma de não pensar neles é acabando com eles. E aqui eu quero fazer um alerta também. Uma coisa é pensar nos problemas, naquele elefante branco no meio da sala, pensar nas formas de resolver esse problema. E outra coisa é remoer problemas. Dá para racionalizar? Dá. Como? Tu vai pegar o teu problema ou os teus problemas e vai começar a trabalhar em cima deles. Como é possível resolver? Agora, se em um deles, nesse momento, não é possível resolver, ficar pensando nele e remoendo também não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, só vai te causar um estresse. Remoer problemas não é criar uma técnica para resolver. Estava vendo a entrevista de uma pessoa esses dias e era uma mulher com 3 filhos e ela morava numa casa em que quando chovia tinha mais água dentro de casa do que na rua. Era uma casa bem velha, com vários problemas estruturais. Ela estava ali falando pro repórter que ela não tinha o que fazer. Aquela casa ali era emprestada, ela não tinha dinheiro para pagar um aluguel, ela não tinha dinheiro para consertar os buracos no telhado. E então, toda vez que chovia, ela saía espalhando potes e bacias pela casa inteira. E eu entendo que nesse caso, ela não vê uma solução iminente. Ela tem uma renda que não contempla sequer pagar um aluguel. E ela precisa criar os filhos e dar de comer. O que vai adiantar se toda vez que ela acordar de manhã, ela pensar nos buracos do telhado? Vai resolver? Aí tu pode me dizer, não, Kate, mas ela pode pensar em fazer uma vaquinha, tentar conseguir material de construção com a prefeitura. E se ela não conseguir? Digamos que nenhuma dessas soluções funcione. Como
que ela vai viver remoendo esse problema? Será que se ela usar essa técnica que ela usa de espalhar potes e bacias pela casa e dar aquilo como finalizado a princípio, naquele momento, não vai ser mais fácil para ela resolver os outros problemas? Se até em dias ensolarados ela pensar que o telhado dela tá cheio de buracos, isso vai utilizar uma energia, isso vai desgastar ela somente por pensar. Porque, como eu falei, nesse momento ela não tem como resolver. E percebam que é um problema grave, principalmente para quem tem criança pequena em casa. Mas quanto mais ela pensar nisso, quanto mais ela pensar no problema, já que ela não tem nenhum tipo de solução, mais desgastada ela vai ficar. E assim a gente faz com os nossos problemas do dia a dia, problemas menores. A gente tá com um problema com um familiar que não é possível resolver nesse momento, pelo menos, porque de repente mora na mesma casa, mora próximo, depende daquela pessoa. Se todo dia ao acordar eu pensar nessa relação ruim que eu tenho, só vai estragar meu dia. Então eu sou a pessoa que sempre fala em resolver problemas. Mas tem coisa que não dá para ser resolvido naquele momento. E aí, se eu passo de um resolver para um remoer, eu só tô gastando energia. Eu só tô ficando cada vez mais irritada, mais desmotivada. Eu começo a criar na minha cabeça que aquele sim é o maior dos meus problemas e para que eu vou lutar por outras coisas se eu tenho aquele baita problema? E agora o que eu vou falar pode gerar polêmica, mas são coisas que a gente pode fazer para parar de remoer. Concorde você ou não. Quebrar os ciclos de pensar demais. Sabe quando tu fica remoendo uma questão até a hora que tu diz pra ti mesmo, chega, eu não quero mais pensar nisso. Então, isso é uma quebra de ciclo. Não que tu vá parar de remoer os problemas, mas tu torna o que tu tá fazendo consciente. E tornar as coisas conscientes deixa muito mais fácil o rompimento daquilo que tu vem fazendo inconscientemente. Distancie-se um pouco desses pensamentos para olhar de fora o que tu pode fazer por eles. Dá para substituir, dá para tirar o foco daquilo e colocar o foco em algo que tu gosta, que seja produtivo para ti, que te faça bem, que te faça feliz. Se tu pode controlar a situação desse problema, ou seja, deixar ele ali, sem que ele cresça e acabe te desgastando ainda mais, que esse problema acabe te absorvendo, tenta isolar ele. Viver as coisas que tu precisa viver com esse problema guardado no bolso, obviamente, mas isolado, para que ele não prejudique as outras coisas que tu tem para fazer, para pensar e para viver. O exemplo que eu dei aqui é um exemplo muito sério, um exemplo que a gente vê todos os dias para quem mora aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também. São situações emergenciais que famílias passam por falta de um apoio. Mas eu quero que tu coloque todo esse vídeo nos teus problemas diários, que talvez, e eu espero, não sejam tão sérios, que não estejam fora de controle, que tu tenha pelo menos uma forma de traçar um caminho para amenizar esse problema ou para tentar resolver. Mas como o assunto do vídeo é não remoer, o que eu posso te dizer é: tente analisar de forma fria o que tu pode fazer com esse problema nesse momento. Não dá para resolver? Ok, não dá para resolver. Então, eu vou isolar ele no momento. Em algum momento, numa fagulha, numa frestinha de possibilidade
que tu tenha para resolver ele, tu tira ele da caixa, desengaveta e cria um plano de ação. Porque só remoer não vai te levar a nada. Até porque tira o foco de outras coisas que tu pode fazer. Quando a gente fica remoendo os problemas porque não pode resolver, a gente se sente impotente. Essa impotência baixa a nossa autoestima, corrói a nossa autoconfiança. E lá, quando a gente está remoendo, a gente só pensa, eu não consigo, eu não consigo. Então, se tu tiver esse poder de engavetar um problema que não pode ser solucionado nesse momento, faça. Se tu tem um problema que existe uma mínima solução que tu pode colocar em prática para resolver, faça também. Só que se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, não fica remoendo. É só energia perdida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.